Olá, começando mais um Prós, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de Y. E um pouquinho de Tchê. E hoje o que a gente vai fazer aqui, Robson? Hoje a gente está lançando um quadro novo, né, Lizzie? Isso aí, o Gestão News. Gestão News. Para você que não sabe do que a gente está falando, no episódio anterior, que saiu na segunda-feira passada, nós apresentamos esse novo quadro, um segundo novo quadro, que depois vocês vão ver aí no canal, e apresentamos também o Robson. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, é porque provavelmente você não assistiu o nosso último episódio, que saiu segunda-feira. Volta uma casinha aí e assiste. Isso aí. Então, bora lá? O que vai ser o Gestão News? Explica aí pra gente. O Gestão News é um lugar que a gente vai bater um papo aqui, né? No nosso cenário bacana aqui, no nosso podcast. E a gente vai comentar as principais ou algumas notícias, né? Que aconteceram no Brasil, no mundo, em Minas Gerais. Enfim, por aí afora. E aí a gente vai trazer o nosso toque aí de bate-papo, de conversa, sem nenhuma pretensão jornalística, né? Nenhum de nós dois aqui é jornalista, só a Carla, Carla que é jornalista. Nossa querida produtora. Se você também não sabe quem é a Carla. É porque eu vou te pichar uma maldição. Se você não quer pichar a maldição, volta uma casinha e assiste o vídeo lá. Pra você descobrir também quem é a Carla. Carla, nossa produtora. E, obviamente, né, gente? Chique, né? Tem uma produtora agora, né? Não é, menino? Eu achei muito chique. Subimos isso. de nível. High level. Isso aí. Bom, e aí nós temos uma colinha aqui, né? Eu, pelo menos, tenho, onde a gente tem aqui quais são as novas... Me fugiu a palavra, como é que fala? Tendências? O que você Tendências, isso. As novas tendências no mundo da gestão. Gestão de pessoas, gestão geral, gestão de empresa aí, gestão de processos. Tudo que é gestão a gente vai comentar aqui. Não é isso, Robson? Geston. Isso aí. E aí, gente, a ideia é ser um quadro leve, assim como o Prosa que vocês já conhecem, mas a gente vai trazer para vocês as últimas novidades aí no mercado de gestão, as tendências para esse ano, como que o mercado está se comportando. E aí quero começar contando aqui sobre a gestão de pessoas que está cada vez mais estratégica, humana e tecnológica ao mesmo tempo, até com essa questão das IAs chegando aí, né, com mais força cada dia, né, Robson? Essa questão, Lizzie, é uma coisa muito doida, né? Muito doida. E eu quero trazer aqui, a gente até pensou na pauta de lembrar do SXSW, né, que aconteceu agora em março, Sim. né? Quem não conhece, é um evento de inovação e cultura. E olha, eu acho muito legal isso, e eu vou falar dessa questão da pessoa que a gente está falando aqui, né, da gestão de pessoas e tal, porque o SXSW é um evento de gestão. Ele é um evento de empreendedorismo, de inovação. Basicamente, é inovação e cultura. Uhum. E as pessoas ficam, como assim cultura? Tem misturado com inovação, com coisa de empresa, com tecnologia. Eu não fui lá em Austin ainda, né? Mas eu acompanho há muitos anos esse evento, né? E aí me traz aqui uma palestra de uma que eu sempre assisto, que é a Amy Webb, né? Ela é uma futuróloga, eu adoro eu queria ser um futurólogo. Lizzie, eu queria ser um futurólogo. Eu acho até que eu já sou, sabe? Assim, eu só não tenho o título, porque eu fico pensando nessas coisas, o que vai acontecer no futuro, como é que as coisas vão acontecer, blá, 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 blá. E aí ela trouxe uma coisa na fala dela, ela só para contextualizar quem não conhece a Amy Webb, pesquisa aí depois, né? Se escreve Webb, W-E-B-B, A-M-Y-W-E-B-B, tá? Ela sempre, acho que já faz alguns anos, tá? Essa é a 40ª edição foi, né? 40ª edição do SXSW, que acontece em Austin, no Texas. E ela sempre apresentou nos últimos anos um reporte de tendências. E agora ela trouxe até uma coisa que eu falei para você, né? Que é o nome da sua empresa, né? Ela trouxe um relatório de convergências, né? Eu achei muito legal, e aí entra a criatividade, né? Ela fez um PowerPoint lá, uma apresentação, matando o seu relatório, né? Que é aquela coisa mais velha, digamos assim, mas trouxe também, assim, a importância do relatório, né? Que ele teve em todo o evento. Mas ela trouxe, então, o primeiro relatório de convergências e não mais de tendências, né? E aí, quando se fala do humano, a primeira coisa que ela trouxe foi uma ampliação humana. Essa é uma convergência que está acontecendo, né? E o que é essa ampliação humana? Que vai passar pela gestão de pessoas. É que os seres humanos, eles vão estar... Eles não vão ser... Vai ter exoesqueletos, vai ter IA embarcada num óculos... Vai ter um tanto de gadgets. Gadgets são, né, é tipo o Homem de Ferro, né? Você bota uma armadura,
nós vamos ter uma ampliação humana nesse sentido assim, nós vamos fazer com que o humano seja parte, que é uma coisa que o Harari fala, né? O Yuval Harari fala do Homo Technos, né? Nós vamos estar misturado o Homo sapiens com a tecnologia, nós vamos ser uma coisa só, meio que ciborgue, assim, né? E essa ampliação humana que ela trouxe vai trabalhar com realidade aumentada, questão de coisa. E aí eu fico pensando, trazendo para essa questão, né? Como é que a gente vai gerenciar essa galera, né? E ao mesmo tempo, se você pegar um menino aí de, sei lá, 13, 14 anos que joga videogame, que usa um óculos de realidade aumentada e tal, ele já está melhor preparado do que eu, né, para esse mercado. E aí, eu queria trazer para quem está nos ouvindo aqui, né, o que vai acontecer não só uma questão de gestão, mas uma questão de mudança comportamental, uma mudança que vai mexer na forma como nós nos relacionamos, né? Dentro disso, por exemplo, nós já temos roupas, tá? Táteis com aplicativos, né? Enfim, com sensores, que eu consigo te dar um abraço à distância, e você sentir o meu abraço e eu sentir o seu, né? Então, assim, a gente vai conseguir abraçar alguém à distância. Que loucura que vai acontecer com a nossa cabeça? Como que fica a nossa psique, né, nossa alma? Como que fica isso? Eu tenho um certo receio, eu não chamo de medo, não, tá? Eu ainda não tenho resposta para essa pergunta. Não, eu também não tenho resposta, não, nem pretendo, mas eu acho que como uma convergência, como uma tendência, vamos chamar assim, eu acho que me acendeu uma lanterninha, assim, né? Porque, assim, minhas filhas vão viver isso no mercado de trabalho, talvez eu já esteja fora, né? Ou não, né? Mas como é que vai ser quando a Larinha, né, sua filha, estiver lá no mercado de trabalho? Ela vai ser um robô? Ela vai ser um ciborgue? Né? Então, eu acho que esse tanto de inovação é bacana, mas eu acho que eu ainda gosto do Jung, sabe? Sim. Quando você pode ter todas as técnicas, ter todos os conhecimentos, mas diante de uma alma humana, seja somente uma alma humana. Isso aí. E eu acho que é por aí. Então, minha contribuição para essa questão é isso, sabe? Eu acho que ela trouxe essa foi uma coisa que me incomodou, positivamente, tá? Não, eu não sou contra a tecnologia. Não, é um bom questionamento, né? Porque a gente vai ter que, de fato, se adaptar, né? E aí, como que a gente vai gerenciar isso tudo, né? Agora, pegando um gancho aí do que você estava falando, você falou de... Não foi temperamento, não, habilidades, alguma coisa assim que você falou, me fugiu a palavra aqui agora. E tem um termo que a gente escuta muito na gestão, que são as soft skills, né? Que são as habilidades ali comportamentais. E aí, com esse advento da tecnologia, das IAs e toda essa questão evoluindo cada dia mais, agora a gente está enfrentando também uma mudança nesse termo, sabia disso? Sim. Agora se chama Power Skills, que traz ali uma abrangência maior entre criatividade, inteligência emocional... que mais? Deixa eu consultar minha colinha aqui. Resiliência, curiosidade, influência social. Então, agora o termo está mais abrangente, trazendo aí essas outras características, essas outras habilidades, por assim dizer, nesse campo de gestão de pessoas, e vai muito em relação, vai de encontro muito em relação ao que você falou, né? Às vezes eu fico pensando no meu avô, né? Como é que ele sobreviveria nesse mundo? Uma pessoa que nem um computador ele chegou a ligar. Eu me lembro que foi uma doideira quando surgiu o cartão magnético para ele tirar a aposentadoria dele no banco, né? E a gente tá de lá para cá, eu me lembro, eu era um menino, né? Um guri, e de lá para cá quanta coisa aconteceu. E aí eu trago também essa questão, porque no meu mestrado, no meu trabalho final de mestrado, eu analisei os comportamentos que as pessoas, né, tem no Fórum Econômico Mundial em Davos, eles sempre trazem o report deles lá, né? Então, quais são as tendências de habilidades, skills, né? Não tá o nome lá nem soft, nem hard e nem power, né? Mas assim, e algumas delas eram exatamente essa: resiliência, resolução de problemas complexos, sistemas, letramento digital, esse tanto de coisa, né? Eu tenho uma preocupação, dizer, se você pegar o Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo nosso, sul-coreano, ele fala da sociedade do cansaço, né? Nós já temos
impactos demais o dia inteiro. São redes sociais, é televisão, é rádio, é telefone, é WhatsApp, é negocinho do alerta lá de Minas Gerais. Sabe, um tanto de estímulos. Estima-se que uma criança hoje, com 3 anos de idade, tenha tido o dobro dos estímulos que um adulto na Idade Média tinha, na sua vida inteira. Então, assim, a sua filha teve mais estímulos que um adulto durante uma vida inteira na Idade Média teve. Como que fica o cérebro dessas pessoas? Como que fica a cognição dessas pessoas? Como que fica... Como as pessoas sobrevivem, né? E isso gera um cansaço, gera uma coisa muito... Então, para quem está nos ouvindo, na minha opinião, eu acho, e aí aqui é um achômetro mesmo, tá? Que a gente tem que puxar o freio de mão. Vamos usar essas tecnologias não para... Porque, assim... O neoliberalismo que fala no livro do Byung-Chul Han, ele traz essa coisa assim, ó, eu vou trazer mais ferramentas para os seres humanos serem mais produtivos. Mas aí o que acontece? Se eu faço um trabalho durante 8 horas de trabalho, normalmente, sem nenhum tipo de inteligência artificial, coisa parecida, com essa ferramenta eu vou fazer isso em 2 horas. Bacana, ótimo, vai me sobrar 6. Não. Aí eles vão dar mais trabalho para essa pessoa com mais coisa para que ela tenha que trabalhar as 8 horas para fazer. Você entende? E para além disso, do mundo corporativo, Robson, tem uma questão também no indivíduo como pessoa, né? Indivíduo individual, que a gente tem tantas opções hoje que isso causa uma frustração muito grande. Nosso cérebro não consegue lidar com isso, porque, sei lá, vou comprar um celular. Tem uma porrada de modelos de celular com 50 mil diferenças enfim, né, como é que chama? Esqueci a palavra não é configurações, isso. De configurações diferentes, aí o que eu tenho que escolher, qual que eu escolho? A gente está virando uma sociedade extremamente ansiosa por causa disso, que não tem foco, não consegue manter foco em nada, pelo excesso de opções que a gente tem. E a gente não consegue mais viver sem esse excesso. Isso já é uma doença crônica. A gente foi se condicionando. A gente foi se condicionando. E aí, assim, aí eu sugiro também a leitura do Zygmunt Bauman, né, que ele fala da modernidade líquida, né? Então, imagina que hoje eu posso, né, eu não, porque eu sou um cara muito bem casado com a Helena, mas eu posso, né, um homem, uma mulher, pode entrar num aplicativo e escolher uma pessoa para, né, ter relações como se estivesse escolhendo um catálogo de uma roupa, um cardápio nós estamos tornando os seres humanos objetos compráveis, pegáveis, usáveis, descartáveis, né? Como que a gente vai fazer a gestão dessas pessoas nas empresas? Como que nós vamos gerenciar a vida se aquela pessoa, nem pessoa mais ela é um objeto? Né? Essa pessoa não é mais aquela mulher que está ali não é mais mas é ela que se coloca, ela é que é adulta, ok, não deixa de ser um objeto, eu estou escolhendo um objeto para transar, né? Ou um homem que ela está escolhendo, uma mulher escolhendo um homem, enfim, pode escolher qualquer coisa, né? O cardápio é livre, né? Então, assim, onde nós vamos chegar com isso, né? E aí eu lembro do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala uma coisa assim, que as sociedades, e eu concordo com ele fala daquele jeito... Cortella, não é? Que eu adoro. Que ele fala o seguinte: a sociedade é sistólica e diastólica, né? Ou seja, a gente abre e fecha como coração, né? E vai chegar um momento em que acho que vai fechar tanto que não tem mais para onde ir, que daí ele só tem que expandir, né? É assim que funciona. Eu faço a questão eu uso como exemplo o biquíni. Quando o biquíni surgiu, ele tapava tudo, né? Aí ele foi diminuindo, virou um fio dental. Agora a moda de novo é o biquíni mais largo. Ou seja, não tem mais para onde ir, é só se não tiver mais biquíni, né? Não, mas a gente precisa usar o biquíni ainda, então beleza. Então vamos aumentar um pouquinho para a gente começar agora o movimento contrário. Daqui a pouco volta, vira fio dental de novo. A moda tem isso, né? Tem essa coisa da transição. E como que as pessoas, né, se colocam nessa... Como é que a gente coloca o ser humano nessa equação? Essa é uma dúvida que eu tenho, sabe? É uma dúvida, não é uma dúvida, é um questionamento, né? Que é diferente de dúvida, né? É isso, não sei. Ainda estou em dúvida. Continua em dúvida. Isso vai super de encontro numa outra notícia que a gente tem aqui, que é o aumento do turnover voluntário nas empresas e o engajamento em queda.
Eu acho enfim, acho que todas as notícias que a gente trouxe hoje giram em torno da mesma questão, né? Uhum. Da tecnologia avançando, excesso de informação, excesso de opções, e aí as pessoas hoje também, acho que caiu por terra também aquela ideia de que você tinha que morrer dentro de uma empresa, né? Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo acho que as pessoas, né, já não se engajam mais ali. Porque aí vamos de novo pro biquíni, né? Então, tipo assim, antes era, vamos ficar 50 anos na empresa. Agora não dá para ficar nem 5 meses. Não vou ficar mais nada. Não vou ficar mais nada. Então, calma, gente, não é do 8 a 80, vamos tentar achar um meio do caminho, né? Eu acho que a gente foi muito rápido do 8 a 80 nessa questão. E eu tenho uma grande crítica às redes sociais para essa garotada jovem. Por quê? Principalmente as crianças, aí eu não estou falando de jovens, né? Estou falando de crianças, que a educação deles é terceirizada pelos pais para o celular e pro tablet, para a televisão, para o YouTube, não sei o quê. Tô falando isso porque eu tenho uma filha de 5 anos, eu já peguei ela assistindo conteúdos do tipo. São conteúdos que passam uma ideia de que o dinheiro é fácil de ser conquistado, de que todo mundo tem condições de comprar rios de coisas, um consumo exacerbado demais, uma vida sem muitas regras. Muitos conteúdos hoje são assim. E aí, eu acho que isso está formando uma galera, né, desde esses pequenininhos, como a minha filha hoje que está com 5 anos, vai crescendo, absorvendo esse conteúdo, e essa galera que já está no mercado de trabalho, está entrando agora, acho que se criou a ideia de que o dinheiro é fácil de ser conquistado, de que se você fizer uma dancinha ali no TikTok, você vai ficar milionário, de que não precisa de muito esforço para conquistar as coisas, enfim, de que a vida é fácil, assim, sabe? Em sua essência, e a verdade não é essa. Todas as pessoas que a gente conhece, eu, você, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que conhecem pessoas de sucesso ou de muito dinheiro, vamos falar do dinheiro especificamente, foram pessoas que passaram por um processo árduo. Óbvio, existem exceções? Existem. Né? A gente sabe existe de pessoas, o cara que ganha na dancinha, né? Tipo Virgínia da vida, que virou uma super marca, é milionária hoje, começou ali fazendo vídeo pro YouTube. Mas, gente, quantas Virgínias a gente conhece? Ela é, de fato, a exceção. Só que esses conteúdos estão imputando na cabeça dessas crianças, dessas adolescentes, desses jovens, de que isso é a regra, de que isso é fácil de ser conquistado, e não é. Uhum. E aí tem crianças adoecendo por causa disso. Porque, poxa, por que o outro chegou lá e eu não chego? Por que a Virgínia tá milionária e eu não consigo chegar lá? E ficando doentes com isso, sabe? Então, eu tenho uma grande crítica às redes sociais em relação a isso. Uhum. E olha que eu sou uma pessoa super adepta de tecnologia, eu amo a rede social. Mas, principalmente aos pais que terceirizam essa criação e largam os filhos nas redes sociais, tanto aos órgãos que eu acho que deviam ter regras mais claras, sabe? Eu acho que isso é a questão. Aí tá, né? Eu penso assim, você tem uma filha de 5 anos, eu pergunto pra você, você deixaria sua filha de 5 anos sozinha na praça no meio de Belo Horizonte? Jamais. Mas você deixa ela numa praça exatamente igual ou até pior, que se chama rede social. Não deixo, sabia? Não, ok, você não deixa, mas eu tô dizendo assim, né? Usando você como exemplo, né? No sentido de que é fácil dar o tablet, a criança se vira, vai vendo qualquer coisa, vai passando, porque assim, também se terceirizou o fato de ser pai ou mãe. Uhum. Então assim, eu não vou culpar tanto as redes sociais, e é óbvio que elas têm um papel negativo nisso, mas se a sua filha está sendo mal educada pelas redes sociais, isso é responsabilidade sua. Concordo. Não é de mais ninguém. Porque assim, primeiro, quem que criou o perfil? Primeiro, quem que deu o celular para essa criança? Primeiro, segundo, ela tem condição de ter um celular, ela não tem nem cérebro formado direito para ter um celular. Então ela tá com um dispositivo hiperdopaminérgico na cabeça dela que ela não tem condição de lidar.
Nem nós adultos Não, a temos. gente muito menos, Imagina né? uma criancinha. A gente não tem, imagina elas, entendeu? Então, se nós falarmos, por exemplo, voltando lá para a questão do turnover, né? Então, o que acontece? Por que tem turnover voluntário? Né? Ou seja, para quem não sabe, o turnover é sair e entrar pessoas de empresas, né? Rotatividade de Essa empresas, rotatividade de pessoas dentro das empresas. Por que tem isso? Porque eu não aguento mais. Se eu tô aqui com você e não tá dando dopamina nisso aqui, eu não tô tendo prazer, né? Eu vou trazer o prazer aqui porque a dopamina é o hormônio, o neurotransmissor do prazer, né? Então, assim, eu não faço mais. A gente tem menos esse tipo de encontro que a gente está fazendo de pessoas. Nós estamos usando a rede social, não podemos ser hipócrita. Nós estamos numa rede social, no YouTube, no Instagram, no Spotify, enfim, né? Enfim, não quero fazer propaganda de ninguém aqui, mas já fazendo. Nós estamos nessas redes. Então, assim, a nossa ideia aqui é fazer o melhor para deixar um conteúdo mais palatável, alguma coisa que as pessoas possam ouvir sem discurso de ódio, né? Sem nada, assim, tipo, não querendo colocar uma verdade absoluta, porque particularmente eu acredito que não aconteça, mas a gente terceirizou muita coisa. E aí, por exemplo, a gente brinca, né? A mãe do Enzo... né? Espero que não tenha nenhuma mãe de Enzo aqui que vai virar uma hater aí, né? Mas tipo assim, ó, a mãe do Enzo não quer que o Enzo passe trabalho. Coitado do meu filho. Vai que o chefe xinga ele. O seu chefe, o Enzo, deixa eu olhar para você aqui, tá? Você vai ser xingado pelo chefe, sim. Você vai passar por frustrações, sim. E o nome disso chama vida, caso você não saiba, né? Então, assim, a gente estava vindo para cá, né, Carla? Hoje a Carla falou uma frase que eu gostei muito, posso usar, Carla? Ela falou assim, que ela tá falando com o filho dela que, meu filho, a vida é mais cheia de nãos do que sims. Excelente. Ponto. E é assim mesmo, né? Então, assim, de várias pessoas que estão nas redes sociais ganhando dinheiro, para uma Virgínia, existe bilhões de pessoas que não são Virgínia. Né? Pegando o exemplo dela, eu nem conheço, não sei nem... Se eu cruzar com ela na rua, não sei quem é, só conheço, sei que ela existe, tá? Mas é o tipo de conteúdo que eu não consumo, é o tipo de pessoa que não sigo, né? Então, por que eu tenho turnover? Porque assim, Robson, meu chefe gritou comigo, eu tô de burnout. Tudo é burnout. Gente, eu também não estou institucionalizando nem odiando o mimimi. Existem, sim, pessoas doentes. E a culpa não é só delas, a culpa é de rede social, é de um algoritmo que te coloca na dopamina, é pornografia, é esse tanto de vícios que antes eram coisas inatingíveis, jogos, né? As bets da vida. Eu, particularmente, nunca usei um negócio desse, não concordo com esse tipo de negócio, mas, assim, essa é a minha posição, não é a posição do podcast, né? Assim, não falo em nome do Prosa, mas o que eu quero dizer se você está investindo numa empresa que faz mal para as pessoas, tá certo isso? Será que a gente não tem que repensar? Né? E aí a gente está criando, então, o turnover de amanhã, sabe? Com os nossos filhos, com a sua filha, com as minhas filhas. E isso que eu acho que é grave, sabe? Porque a gente não está sabendo lidar como sociedade. Nós perdemos a mão como sociedade. Essa é a minha opinião, assim, sabe? Concordo com você. Bom, em resumo, as tendências para 2026, então, são decisões mais estratégicas, né? Já que a gente está falando de um ano, principalmente aqui no Brasil, né? Bem desafiador, né? Com muitos feriados, com uma eleição aí que também vai ser bem significativa para o nosso país, né? Além da guerra aí lá no Estreito de Hormuz, né? Entre os Estados Unidos e o Irã e como é que chamou o outro lá, gente? Esqueci. Jordânia, tá tudo misturado ali, né? Gente do céu. Lá do lado da Palestina. Israel, isso. Enfim, esse povaiada tudo misturado aí, a gente já tá sofrendo também, começando a sentir as consequências disso aqui, né? Então, acredito que vai ser um ano bem desafiador para todas as empresas, né? A gente vai precisar de muita estratégia. As pessoas aí, né? Os profissionais vão precisar se adaptar a essas novas tecnologias. Eu não acho que a IA vem para substituir pessoas. Eu não vejo dessa forma, mas eu acho que a gente vai precisar se adaptar a ela, né? E entender como ela funciona para extrair o melhor dela. Então, se eu puder deixar uma dica, né? Quem sou eu para deixar dicas para alguém? Mas se eu puder deixar uma dica aí, eu acho que as empresas precisam se preparar,
Porque senão vai ser vão ser mais um caso, não, vão ser vários outros casos Kodak aí, né? Que esperaram a tecnologia passar como um caminhão por cima delas e acabaram indo à ruína, né? Eu quero só trazer um ponto, sabe? Você fala uma coisa que eu já ouvi muito, tenho ouvido demais em palestras, em eventos que eu participo, vai ser um ano desafiador, não sei o quê. Gente, desde 22 de abril de 1500 que o Brasil está em crise. Então, assim, crise faz parte do que nós fazemos. A eleição é só mais uma eleição. Feriado é só mais um ano com feriados. Já houve outros anos que tinham tantos feriados quanto esse. Eu acho que a gente não pode deixar se abater por essas coisas, sabe? Feriados vão acontecer, presidentes que vão se eleger, que talvez não seja da nossa esfera política, não seja com o qual a gente concorda. O gestor de empresa, quando a gente faz a matriz SWOT, sabe? Aquela coisa bem da gestão mesmo, né? Que tem forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? As ameaças e as oportunidades, elas estão fora. Então, se um governo é uma ameaça para mim, dentro de mim eu tenho que pegar a minha força e transformar aquilo em alguma coisa positiva. Então, eu enxergo, e eu não sou um cara assim o fantástico mundo de Bob. Eu sei que as coisas não são assim, mas eu sou otimista. Eu sou um cara que acredita nos seres humanos, entendeu? E assim, o partido tal tá lá, vai ganhar ou ganhou, ou está um partido aqui, não sei o quê. Aqui não é um debate político, né? Porque essa coisa não é uma coisa nossa. Mas assim, vamos pegar para gestão. Você é a gestora da minha empresa e eu sou um subordinado e nós estamos falando de turnover. Eu quero mais que você se lixe. Não, porque eu tenho que torcer para que você seja boa, para que você seja legal, para que a empresa continue, para que eu continue aqui empregado. Então, assim, se eu estou no mesmo avião, eu não vou torcer para o piloto morrer. Ah, claro que não. Então, assim, independente de quem seja o piloto, se ele é bonito, feio, magro, gordo, não importa. Mas vou te falar, tem uma frase que é assim, sorte encontra os preparados, uma coisa assim, né? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Óbvio que não gosto dessa palavra, dificuldades, né? Sempre existiram. Mas para quem está preparado para elas, é uma coisa. Agora, quem está ali vivendo no fantástico mundo de Bob, essas coisas vão passar atropelando. Então, assim, se você é essa empresa que não está se adaptando, que não está correndo atrás, que acha que do jeito que chegou até aqui é o jeito que vai continuar, sinto muito te dizer, mas não é. Esse é um ponto cego empresarial. Exatamente. Esse é um ponto cego empresarial. Porque assim, ninguém reclama, eu faço isso há 50 anos, e isso vai levar a sua empresa para bancarrota. E se você não olhar para isso... E assim, gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olhando no grande meus olhos aqui. O dono, muitas vezes, não enxerga isso, Lisier. Você precisa de alguém de fora para te dizer onde você está errado. Ou onde você está errando. Você precisa de alguém de fora dizer assim, olha, velho, não tá legal isso aqui. Nós, como consultores, fazemos muito isso nas empresas, né? Olha, o caminho que você está levando vai te levar para cá. Porque nós temos uma expertise de olhar números, gráficos, informações e a gente não está contaminado no bom sentido. Isso, essa contaminação que é o problema. Né? Você está o dia todo com a sua filha, até que eu digo para você, sua filha é mal educada. Como assim? Nunca percebi. Olha, ela fez isso, ela te chamou disso, falou daquilo. Nossa, às vezes o cara de fora, claro, né? Estou dando um exemplo que não é o caso da Larinha, que ela é maravilhosa. Mas assim, é isso, sabe? Eu acho que às vezes quem está dentro não enxerga aquela coisa porque tem uma dissonância cognitiva. Esse é o nome correto, né, no cérebro. Existe uma dissonância cognitiva que ela não consegue perceber o que está no nariz dela. E às vezes, só aperta esse botão aqui. Nossa, como é que eu não pensei nisso? Porque não pensou porque você nunca viu esse botão. A sua cabeça está aqui, tá vendo? E o botão está embaixo do seu nariz, né? E às vezes, e é por isso que a gente tá trazendo esses assuntos, para debater isso aqui no nosso podcast, para trazer para as pessoas o quê? Essa dimensão de olhar um ponto fora da que você... Porque às vezes, eu tenho uma empresa, eu tenho uma panificadora. Aí a pessoa consome produto de pão, ela sabe todos os tipos de massa, todos os tipos de fermento, tá? Mas e o que isso tem a ver? O que a guerra no Irã tem a ver com você? Tudo. Tá afetando o mundo, quem sabe já é o estopim da Terceira Guerra Mundial,
todo mundo vai ser afetado com isso. Vai entrar pro livro da história e nós vamos ser afetados, sim. Nós estamos a 14 mil quilômetros lá, sabe quantos quilômetros são? Peguei um número qualquer, entendeu? E sabe aquele versículo na Bíblia que fala que o meu povo padece por falta de conhecimento? É bem isso, Robson, porque assim, igual com essa questão da guerra lá no Irã. Mas o Brasil não produz petróleo? Produz, inclusive a gente tem lá o pré-sal, de onde vem, né? Tem muito petróleo ali, mas é difícil de extrair ali no pré-sal, quebrar aquela camada. Enfim, o Brasil produz, mas não é só produzir. Precisa refinar o petróleo. E é exatamente por isso que o petróleo que o Brasil produz é vendido para fora, para ser refinado, e o Brasil compra de volta. Então, assim, tem uma cadeia de coisas acontecendo que muitas vezes as pessoas não sabem como funciona. Por exemplo, o Estreito de Hormuz que eu falei, 20% do petróleo mundial passa por lá, já refinado. E não é só o petróleo, até estava comentando com meu pai esses dias, meu pai, Elisê, o Brasil é o maior produtor de comida que tem, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá, mas você sabia que para a gente produzir o feijão, o arroz, sei lá o que chega na sua casa, a gente precisa de fertilizante. Esse fertilizante passa exatamente por lá. Então, assim, não é tão simples quanto parecem as coisas, sabe? A guerra da Ucrânia já atrapalhou, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Já atrapalhou a nossa compra de fertilizantes, né? E aí, olhando recentemente, eu percebi que liberaram agora a venda do petróleo da Rússia para todo mundo. Inclusive os Estados Unidos, que não queria comprar deles, estava fazendo boicote, agora está comprando. Eu tenho um certo medo de falar de geopolítica, porque eu vou tendenciar a olhar os dados de forma completa e nem todo mundo está preparado para as verdades, né? Então é uma coisa com a qual eu leio para mim, eu estudo para mim, eu gosto, e aí eu fico, quem que está se beneficiando? Quem está ganhando com essa guerra? A Rússia está ganhando com essa guerra do Irã. Olha só, agora ela começou a vender petróleo de novo, está liberada agora, né? Então... o jogo da geopolítica é mais forte do que o war, aquele que a gente brinca, sabe? Assim, vamos invadir aqui um continente, né? E aí qualquer coisa que a gente falar aqui pode ir para um lado ou outro da política brasileira, e é uma coisa com a qual eu procuro ficar de fora. É um posicionamento nosso de não tocar nesse assunto. Eu prefiro ficar de fora, não da política, eu adoro política. Eu adoro política, filosofia. Eu não gosto de politicagem, eu não gosto de partido político, eu não gosto de políticos, alguns políticos eu não gosto. Então, eu prefiro seguirmos as normas do nosso podcast de não falar as coisas que eu acho que não está no conhecimento de todas as pessoas, ou que é uma tendência de muito tempo também, a manipulação da informação, né? Porque quem quer vender a informação diz o que precisa e a narrativa sempre ganha, né? Então... Eu vou te falar o que eu quero que você escute, né? O que eu quero que você saiba. Bom, finalizamos então o nosso lançamento do nosso... eu achei legal. Eu também, gostei. Acho que a gente ficou com cara de intelectual. Isso aí. Bom, e você que está nos assistindo aí, nos ouvindo no Spotify, nos assistindo no YouTube, ou vendo algum dos nossos cortes aí nas nossas redes, quero saber de vocês, né? Nós queremos saber de vocês o que vocês acharam desse novo quadro, se vocês querem que a gente continue trazendo as notícias aqui do mundo da gestão, e também comentando, né? Dando o nosso parecer aqui, a ideia é essa. A gente dá os nossos pitacos aqui também. É pitaco mesmo, né? Eu gostei de dar pitaco. Porque as pessoas me chamam pra dar pitaco nas coisas, sabe? Aí, às vezes, eu digo assim, Lisier, não me pergunta que eu vou te responder. Entendeu? Sabe? Se você quer um pitaco meu, eu vou dar. Não pergunta, né? Mas eu acho que é isso, tá? A gente tem que se posicionar nas coisas. Aqui nós temos um posicionamento do podcast de não se posicionar com alguns assuntos, né,
que fujam muito da questão da gestão, né, dentro das empresas e tal, mas nós somos seres políticos, nós estamos em um mundo político. E eu quero sim ouvir o que você está dizendo aí, o que você pensou, qual que é a sua opinião sobre essas guerras, sobre essas pessoas todas, esses doidos aí que estão brincando de war, né? E a gente que vai acabar A gente é que vai se ferrar. recebendo um torpedo aí, né? Mas eu espero que não chegue aqui em Minas Gerais. Enquanto houver pão de queijo, há esperança. Pão de queijo com queijo, por gentileza. Com doce de leite. Doce de leite e o café, né? Que você toma e eu não café, tomo. Eu sou uma mineira que não toma café. fajuta. Eu não consigo entender isso. Carla, depois você me ajuda a entender como que uma pessoa que é de Minas Gerais não toma café, que é o maior produtor dos melhores cafés do agora mundo. vai chegar um hater contra mim. Porque eu não tomo café. Com certeza, né? tem que odiar mesmo. Se você é de Belo Horizonte, e gosta de café, xinga ela, pelo amor de Deus. Me xinga não, porque eu sou uma pessoa muito Sensível. muito gracinha. Sensível. Não, eu não sou sensível, não. Não. É uma ogra. Bom, então nós nos vemos, não sei que dia, porque a gente ainda não definiu que dia esse quadro vai ao ar, Aí, mas a gente se vê aí na próxima edição do Gestão News. Pelas ondas dessa web. Mas toda segunda-feira tem episódio novo com convidado, hein? Então espero vocês. É isso aí, até a próxima. Beijo, até lá.